Olá! Estamos começando mais um programa Diversidade Sem Tabu. Me chamo Robson Constante e hoje estou aqui com o meu convidado, Emerson. Tudo bem, Emerson? Tudo bem, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando contigo hoje. O prazer é todo nosso. Primeiramente, então, quero te agradecer pela presença aqui. Quero já te antecipar que esse programa a gente não tem tabu para falar sobre qualquer assunto. Então, fica aí espontâneo, fale, não precisamos ter papas na língua para falar. Tranquilo, te agradeço. Então, Emerson, eu queria saber um pouquinho de ti. Quem é o Emerson? Tranquilo, vou me apresentar brevemente, né, para quem está nos assistindo. Fico de novo, reitero o agradecimento, né, de estar tendo essa oportunidade de estar aqui conversando contigo. E brevemente, né, sou hamburguense, nasci, moro aqui em Novo Hamburgo, atuo muito forte na área de ciência e pesquisa, na área de educação, na área de diversidade, principalmente focado nas questões relativas à pauta LGBT. E também em questão de formação acadêmica, sou formado na Fundação Liberato, sou técnico em mecânica. Sou técnico em mecânica pela Fundação Liberato, estou cursando a graduação em engenharia de produção pela Unicinos. Sou pesquisador, né? Foi algo que me despertou muito, principalmente a partir da Liberato, né? Da experiência de ter tido, tido essa possibilidade de estudar numa escola pública de excelência como a Liberato. Foi bolsista na época? Fui bolsista. Na verdade, a Liberato tem um estigma nela, né? Muita gente acha que a Liberato é particular. Mas a Liberato não é particular, ela é uma fundação pública, né? Sim. Então ela é gerida pelo município, pelo estado e pela federação, né? A nível Brasil. Cada um deu uma parte para poder fazer aquela escola de excelência que todo mundo que é de Novo Hamburgo e da região sabe que é a Liberato. É tão concorrido quanto as universidades, né? Porque hoje Tão em dia... concorrido quanto. E te dá uma base gigante, né? E eu sempre brinco assim, né? Quando o pessoal fala que a educação pública não tem muita solução, não sei o que, cara. Na real, a gente tem exemplos no Brasil, pertinho do nosso lado, alguns bairros aqui pro lado, mostrando que, pô, educação pública, tu tem um caminho. Tu não precisa inventar a roda de novo, né? Que nem a gente tem exemplo dos IFES, né? Dos institutos federais, que também são escolas de excelência, né? Mas a Liberato, ela é um ponto fora da curva. Né? Agora, esses dias, estava tendo a Mostratec, né? A maior feira de em ciência para jovens universitários da América Latina. É a segunda maior do mundo. E quem é que faz ela? A Liberato, uma escola pública. Né? E também, a partir dessa construção, daí segui trabalhando na área de ciência e pesquisa também. Né? Atualmente eu estou presidente da BRIC, que é uma ONG de incentivo à ciência. Né? E junto a isso tudo fui me envolvendo também na política, né? E me envolvendo muito com a cidade de Novo Hamburgo. A ciência é tão criticada ultimamente, né? Pela questão de vacina, então esse é um assunto tabu até para se debater, né? Porque as pessoas parece que deixaram de acreditar na vacina, na ciência. E eu também sou pesquisador, e o quanto a gente pensa que as pessoas querem o senso comum, né? Que o senso comum não te dá subsídios, né? É graças à ciência que a gente evoluiu, né? Que a gente consegue viver mais, que a gente consegue pesquisar, que a gente consegue evoluir tecnologicamente, né? Mas, infelizmente, às vezes, por vezes, o nosso representante maior, algumas questões que estão aí, questões políticas, eles não têm esse mesmo entendimento, né? A gente vê que para alguns políticos, a gente vai entrar, porque tu entrou também nessa área da política, né? Que para alguns políticos parece que nunca leram nenhum livro, né? E é por isso que a gente vem fazendo, por exemplo, nesse trabalho da BRIC que a gente faz também, foca em quem? Nas crianças. Sim. Porque é ali que a gente vê que é o nosso futuro. É o hoje e é o amanhã. Então, a gente faz esse trabalho na BRIC atuando em escolas que não têm o mesmo incentivo de uma Liberato. Sim. Escolas que muitas vezes não tem professor. Escola que não sabe esse caminho da ciência e pesquisa. Então, a gente faz porque, de fato, se a gente for depender hoje dos governantes que estão colocados lá, a situação é bem complicada. Até em alguns critérios, na minha concepção de vida, melhorou, né? Se for pegar a questão nacional, por exemplo, né? Mas igual a gente tem desafios enormes ainda pra frente. Eu consegui uma bolsa de pós-doc em 2018, que fazia por muito tempo que não se tinha bolsas, né, de nível de mestrado, doutorado, de pós-doutorado. Então, consegui essa bolsa, era para ser 120, acabou ficando só 70, e o recurso que já era pequeno, digamos, o valor da bolsa em 2008, para te ter uma noção, era praticamente o dobro do que eu recebi em 2020. Então, eu queria ver contigo, né? Então, pra gente continuar nesse bate-papo, eu sei que chegou um tempo que tu entraste na política, né? E tu entraste na política quando? Na tua
Foi na escola, ensino médio? Como é que foi? A gente veio fazendo... A gente foi se construindo, né, dentro da política, mas não especificamente na política partidária, né? Mas participando dos movimentos, lá na Liberato, ainda no movimento estudantil, né, no Grêmio Estudantil da Fundação Liberato. Então, foi onde a gente iniciou a construção da trajetória, né? Atuando junto dos movimentos, né, da educação, daí junto a partir da ligação com a ciência e pesquisa, atuando na ABRIC, né? Isso tudo são movimentos políticos, não necessariamente política partidária, né? E então, a partir de 2018, né, quando a gente estava naquela crescente também do Bolsonaro, a possibilidade dele se eleger, né, naquele período ainda, eu já vinha namorando o PSOL, né, que é o partido que eu tô filiado, né, e que eu construo aqui na cidade há bastante tempo, né, desde 2016, acompanhando o partido desde 2014, principalmente, né, quando a Luciana Genro, que é presidente estadual do partido e que é fundadora do partido, concorreu à presidência, né? Então ali eu comecei a acompanhar, exato. E comecei a acompanhar, em 2016 me aproximei, fui namorando o partido até 2018 e com aquele avanço do bolsonarismo me decidi pela filiação, né? Por julgar que seria importante, né? Não necessariamente pensando se via concorrer ou não, né? Algum cargo, mas para poder fazer uma construção num ambiente de organização, né? Tendo mais pessoas que pensem, digamos, parecido com a gente, que a gente possa construir, né? Sim, tu sabes que eu acabei conhecendo o Emerson porque eu vi pelas redes sociais que a tua bandeira que estava levantando na cidade de Novo Hamburgo muito condizia com o que eu acreditava. Então, eu acho que a gente não se conhecia abertamente, eu te marquei no Stories e disse, acabei de achar o meu candidato a deputado federal na cidade de Novo Hamburgo, a cidade onde eu já resido desde que nasci, né? Então já tem todo um carinho especial. Então, fiquei muito feliz com o apoio, só para destacar também. Sim, eu... Muito agradecido. Então, como é que foi, então? Eu sei que tu já concorreste para vereadora aqui na cidade, né? Tu era jovem, não chegaste a falar a idade que tu tens hoje, né? Talvez eu tenho 23 anos, né? Em 2020 a gente concorreu a vereador. Eu era o candidato mais jovem da cidade, concorrendo naquele período, né? Agora a gente concorreu também, se colocou à disposição para deputado federal, um dos mais jovens do estado também concorrendo. E em 2020 foi esse desafio, né? De concorrer em Novo Hamburgo com um projeto diferente, né? Porque a gente vê como é que é a política da cidade, né? E normalmente são ou os nomes tradicionais, sobrenomes muito tradicionais da política de Novo Hamburgo, né? Se não é a pessoa que já está há muitos mandatos, o filho daquela pessoa que já está há muitos mandatos, né? Da cidade, né? Exatamente, E também questões partidárias do campo da esquerda também, né? Porque a esquerda ela veio ficando sem representação na cidade de Novo Hamburgo e a gente se colocou justamente no partido que a gente entendeu como o espaço coerente para a gente fazer essa construção, né? Não foi muito fácil, mas foi bonito, né? E acredito que a gente conseguiu motivar bastante gente com a campanha também. Sim, e entrando agora um pouco nessa questão, agora em 2022 tu concorreste a deputado federal, então, né? Sim. Para ti eu imagino que deve ter sido um grande desafio. Foi bastante, né? E a provocação até para ter se colocado à disposição partiu da Luciana Genro, né? Para a gente poder, por mais que a gente pudesse eventualmente fazer essa construção, né? Mas com essa visão da gente trazer as bandeiras do partido, né? As causas que a gente representa aqui para o Vale dos Sinos, né? Sim. Fazer essa representação em Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom, São Leopoldo, trazer as bandeiras que a gente acredita, né? A diferença que a gente tentou colocar, né? Entre a candidatura de 2020 e a candidatura de agora, né, por mais que a gente ainda tivesse um foco grande em Novo Hamburgo, foi a questão das bandeiras mesmo, né, os 3 principais eixos que a gente trabalha na vida, né, e que a gente apresentou na campanha foi sim dentro da educação, dentro da questão LGBT, né, dentro da pauta da diversidade e também na questão da ciência e pesquisa, mas a gente pensou o quê? Que indo a deputado federal a gente precisaria abranger outros eixos, né, que são importantes pro dia a dia da população, né? Sim. E como é que foi a tua questão dentro da cidade? Dessa questão. Teve abertura? Eu vi que tu trabalhaste bastante em escola, nos institutos federais. Eu vi que tu fez um movimento bem bacana, né? Então... Também. Novo Hamburgo, assim, o que a gente viu no final para todo mundo, né? Para quem acompanha, para quem consegue imaginar uma candidatura se colocando à disposição de esquerda dentro de um partido como o PSOL, numa cidade como Novo Hamburgo, né? Qual era o contexto que a gente via? Sim. É o contexto de uma cidade, né, com 250 mil habitantes, que lá em 2018,
né, quando a gente ainda estava no auge do Bolsonaro, do bolsonarismo, o Bolsonaro teve, no primeiro turno de 2018, 63% na cidade de Novo Hamburgo. Tá? E depois, quando teve segundo turno, o percentual dele de segundo turno foi o maior entre as grandes cidades. A grande questão é que esse 63% do primeiro turno de 2018 não diminuiu praticamente agora. Enquanto em outras cidades diminuiu 10, 7, 6%, né? Novo Hamburgo, o Bolsonaro fez 61%. Ele diminuiu só 2%, ou seja, manteve. Então, independente de qualquer bizarrice que ele tenha feito no governo, manteve a mesma base. Então, esse parece foi o que contexto, as pessoas né? estão anestesiadas, né? Porque... E outra questão também do contexto é que nós éramos a única candidatura a deputado federal saindo de Novo Hamburgo, né? Do campo da esquerda. Sim. Né? Então a gente Eram os únicos aqui. A deputado federal era o único saindo de Novo Hamburgo. Sim. Né? Porque os demais eram as representações que a gente já conhece, né? Lucas Sedecker, Zucco, a galera já consolidada do campo da direita. Né? Sim. E projetos que tu tens, pretende permanecer? Tu é filiado ao partido? Sou filiado ao PSOL desde 2018, como eu falei, namorei muito tempo partido, tô conectado com o partido há bastante tempo já, né? No mínimo 6, 7 anos, né? E vou seguir construindo, né? Seguir construindo dentro da política, não necessariamente em eleição, né? Por mais que seja um campo possível da gente tá fazendo, mas a gente vai seguir fazendo a construção, né? No campo da ciência e pesquisa, no campo da educação, da diversidade, no campo de localidades também, né? A gente constrói muito na região da Zona Oeste da cidade, né? Primavera, Boa Saúde, Petrópolis, Cincão. É o campo onde eu moro hoje na cidade, nessa Zona Oeste. E a gente vai seguir construindo, né? A gente não pode parar e deixar de atuar, né? Até porque as representações que hoje estão ocupando muitos dos espaços ainda não representam a gente precisa seguir fortalecendo a luta. É, porque a gente faz política o tempo todo, né? E quando eu escuto, às vezes, as pessoas dizendo, eu não gosto de política, eu fico preocupado com isso, né? Por quê? Por que as pessoas não se preocupam com política? E provavelmente foi tendo um descrédito, né? Muito grande. Né? E com tudo que foi acontecendo nos últimos anos, e daí agora também teve todo o governo do Bolsonaro, né? Agora a gente chegou no ápice da polarização, né? Que a gente conseguiu ver claramente todo o período eleitoral. Então é algo que vai ser trabalhado e que não é questão de uma eleição que vai resolver isso. Eu tenho grande medo das nossas bolhas que a gente vive. O meio que eu estava na época que o Bolsonaro se reelegeu, as pessoas que estavam diziam, jamais vai ser. Né? Porque eram pesquisadores, eram pessoas que já estavam aí já pesquisando e não, a sociedade não vai eleger um ser como esse. E eu tava nessa bolha, sabe? Acreditando que não iria acontecer. Mas agora, em 2022, eu tinha muito medo. Porque, talvez por nós sermos da região aqui, a gente vê, né, que o pessoal é Bolsonaro, né? E uma das coisas que mais me surpreendeu com esse programa de Diversidade Sem Tabu, e tem aqui a minha crítica, né? Eu tava até com o Anderson, que tá aqui nos bastidores, quando eu via um pai, uma mãe com uma criança indo votar, vestindo a camiseta, me arrepia, sabe? Aonde estava esse pai quando escutou que um político disse que uma menina de 12, 13 anos pode pintar um clima? Como é que é, né? Para esse pai de meninas também, né? E é o contexto que a gente vive aqui na região do Vale dos Sinos, né? Porque, como eu te falei, do Vale dos Sinos, especificamente Novo Hamburgo, né? Vale reiterar, Novo Hamburgo, independente de tudo que tenha acontecido no governo Bolsonaro, não diminuiu o percentual do Bolsonaro aqui na cidade, diminuiu 2%. O cara fez 63%, agora fez 61%. Né? Então, mostrou que independente da atrocidade que ele fizesse, ele manteve a base dele muito consolidada aqui. Né? O que aconteceu? O Lula aumentou um pouquinho. Por quê? Porque diminuiu um Ciro Gomes da vida, que lá em 2018 fez um percentual um pouco melhor. Mas na prática mostrou que o desafio é muito grande. Então, por mais que, por exemplo, o Lula tenha ganhado a nível nacional, o trabalho aqui na cidade e na região segue muito difícil. Pega o exemplo de São Leopoldo, uma cidade aqui do lado que é governada pelo PT, o Lula não conseguiu ganhar em São Leopoldo. Né? Então, mostrou uma dificuldade que a gente tem. E das grandes cidades do estado, também, né? Entre todas as grandes, Novo Hamburgo foi o maior percentual para o Bolsonaro. Entre as grandes, Novo Hamburgo foi uma das únicas, ou se não a única, que conseguiu dar o maior percentual para o Onix. Das grandes, a maioria, ou
todas, tá? Conseguiu, teoricamente, eleger o Eduardo Leite. Em Novo Hamburgo, não, seguiu um caminho diferente. Então mostra que o trabalho aqui, né, para a esquerda, para os partidos de esquerda, é bem grande, né? O trabalho que a gente tem que tá fazendo. Sim. Tu sabe que eu sou professor também, então desde 2012 eu sou professor, quando eu entrei no mestrado. E agora estou trabalhando na cidade de Parobé, então trabalho com crianças também, né? Então também é uma cidade que elegeu o Bolsonaro, né? Então a gente vê as discussões das crianças, né? Tu vai votar em quem? Tu vai votar em quem? Aquela questão, né? Aqui não se discute política, né? E a gente vê o quanto os pais influenciam, né? Hoje mesmo uma aluna veio com a camiseta do Brasil, ela disse a camiseta do Bolsonaro. Eu disse, não, a camiseta do Brasil, do nosso Brasil. E daí ela olhou para mim e ficou olhando pensativa. Mas, porém, eu vejo como esperança os adolescentes, na faixa de 12, 13 anos, eu vejo eles mais coerentes. Por quê? Com os alunos, hoje eu estou trabalhando na questão de consumo consciente. Então, mas com os alunos pré-adolescentes da 7º, 8º e 9º ano, eu tenho uma oficina que eu trabalho a questão de inclusão e diversidade. Então a gente consegue debater. E eles também estão, né? Por que isso? Por que tu acha que a mulher, que nem assim na escola, na própria escola, por que é só que nem me trouxeram? Por que é a menina que tem que se privar de usar o shortinho? Por que tem a 5ª série a aluna pode? E depois não pode? Mais provocações já, né? Sim, já vem tendo esse espaço, né? Por que na escola eu não posso jogar futebol? E a grande questão, né, é que tu tem essa oportunidade de dar essa, por exemplo, essa disciplina nessa escola em Parobé, mas é que nem eu dei o exemplo antes do Maliberato, que é um ponto fora da curva. Provavelmente essa escola que dá aula é um ponto fora da curva. Sim. Né? Então a gente não tem muitas outras escolas que vai debater esse tema, né? E aí que mora o problema, porque essas crianças aí estão tendo essa oportunidade de debater esse assunto. E as outras que não estão tendo, será que vão seguir pro mesmo caminho? Né? E aí que fica o trabalho pra gente tá desenvolvendo, né? E tá avançando para não restringir isso para poucos grupos, né? Mas dar esse espaço para todo mundo que pode fazer a construção. Sim. E dentro dessa questão política na cidade, o que tu pretende trabalhar futuramente? Dentro do partido, o que tu tá... Qual é o teu papel como profissional, né, para as pessoas que estão vendo? Porque eu sei que eu acho que tu teve alguma licença, né? Porque... Ou não? Na verdade, eu trabalho, né? Trabalho CLT, empresa privada, né? Trabalho no Polo Petroquímico de Triunfo. Estudo também, né? Os períodos à noite, né? Esse período agora, o último semestre, inclusive, dei uma diminuída por causa do período da campanha, né? Então, quando é empresa privada, a gente não pode se licenciar, né? O que a gente fez, eu tirei um período de férias, né? Para aquele período específico da campanha. 2 dias depois da eleição já estava de volta ao trabalho lá em Triunfo, né, que é onde eu trabalho atualmente. Sim. E agora é como eu tinha falado, né, é seguir trabalhando, né, nos eixos que a gente atua, ciência e pesquisa, na área da educação, junto à pauta LGBT, né, área de diversidade, e seguir fazendo a construção e também fortalecendo a região da zona oeste da cidade, né, que é onde a gente atua muito, né. E, de fato, a gente não precisa necessariamente estar dentro de um mandato parlamentar para seguir trabalhando, né? Vou dar um exemplo de uma provocação que a gente fez junto ao mandato da Luciana Genro, né? Que foi do projeto de lei, que foi sugestão nossa e criação daí da Luciana lá na Assembleia, que coloca a Mostra Tech, né? A maior feira de ciência e tecnologia da América Latina no calendário do Estado. Né? Isso por quê? Porque a gente conhece a realidade da cidade, a gente conhece a realidade das escolas da cidade, então a gente consegue fazer essas provocações para mesmo a gente não tendo um mandato parlamentar atualmente, a gente poder provocar quem tem esse espaço e pode contribuir com a cidade. Sim, com certeza, esses jovens cientistas, eles têm total a noção do que é o senso comum, o que é ciência, né? Então, provavelmente, isso se propaga, né? Muito, né? É fazer com que eles possam avançar, que eles tenham espaço para seguir com essas provocações, né? Acho que é o caminho. E, futuramente, tu pretende, né? Tu tinha comentado, tu pretende buscar algum cargo político dentro da cidade, as próximas eleições? Isso a gente vai analisar ainda, né? A gente vai conversar, né? A construção que a gente fez em 2020, 2022, não foi do Emerson, né? Por mais que fosse o nome lá, foi coletivo, né? Pega a campanha de 2022 agora, a gente construiu mais de 50 propostas para essa campanha, né? E coletivamente. Então, com certeza, tudo que a gente apresentou lá não foi só eu que fiz, só eu que trabalhei pela campanha, né? Então, isso é uma decisão coletiva, né? Se o geral da cidade, né, de quem constrói junto com a gente achar que é pertinente, a gente se coloca à disposição, né? Mas isso
mais pra frente a gente vai conversar. Sim, bacana. Emerson, o que tu teria a dizer para as pessoas que estão nos assistindo como um recado final, porque o programa já está indo, né, finalmente. Agradecer novamente, né, teu convite, né, para estar aqui conversando, pra gente estar trocando uma ideia e falar que a gente vai, de fato, seguir construindo na cidade, seguir construindo na região, né, e para quem quiser acompanhar, né, para quem assistiu, para quem compartilhar aí também, pode nos acompanhar nas redes. Né? Pode, Instagram, a gente tá em todas as redes, tá? Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, só pesquisa lá, @do Emerson Costa, né, que você vai me encontrar, ou joga lá Emerson da Costa, que vai aparecer minha fotinha e consegue me achar bem tranquilo. Sim. Então, mais uma vez eu te agradeço, né, que tenhamos mais políticos jovens e não tão jovens dentro da cidade, com esse apelo, né, mais humano para as pessoas, que lute pelas minorias, né? A gente está saindo agora do mês de novembro, toda a questão de consciência negra, a gente sabe que a gente escuta, para que consciência, né? Para que ter um mês de consciência negra? E a gente tem tanto a debater ainda, né? Principalmente para essas pessoas que não sabem o porquê. Temas difíceis para nossa cidade, né? Sim. Para o nosso contexto da nossa região. Sim. Então fica aí o meu recado final, a questão de quebrar esses paradigmas, quebrar esse preconceito, né? E o preconceito a gente quebra como? Conhecendo, através de mais conhecimento. E como sugestão, procure saber mais sobre política, procure saber mais quem são os políticos que tu estás elegendo, o que eles estão fazendo, né? E como crítica, dizer que a gente tem muito o que fazer ainda. Muito para trabalhar. Exatamente. Então, mais uma vez eu agradeço a presença e ficamos então com esse programa Diversidade Sem Tabu por hoje e até o próximo episódio.